Boa noite, pessoal. Aqui é Ulisses Vieira, instrutor de soldagem da Escola Maivertec. Hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês uma dica importante para o pessoal que está para fazer teste no processo MIG-MAG ou arame tubular, tá bom? A dica de hoje está relacionada ao equipamento. Para você ter uma boa soldagem, você precisa que o seu equipamento também esteja todo adequado. Senão, às vezes, por um pontozinho, uma coisa, né, que não está ali adequada no processo de soldagem, você pode ficar vendido no teste, tá bom? Então, uma dica que eu vou estar trazendo hoje aqui está relacionada diretamente aos parâmetros de regulagem da máquina, tá bom? A gente sabe que para regular a máquina MIG-MAG ou arame tubular, né, o processo de soldagem, você usa duas variáveis, tá bom? Diferente, que é a velocidade do arame, ela está ligada diretamente à corrente, e a voltagem, que está ligada diretamente à tensão. Se você pensar de uma certa forma, a voltagem ela é responsável pelo calor, né, da poça de fusão suficiente para conseguir derreter a quantidade de arame que você programou naquele avanço, tá bom? Então existem duas coisas diferentes, que é a regulagem da máquina e outra coisa diferente, que é a produtividade em que aquela máquina está regulada, tá bom? Vocês têm que se atentar que são duas coisas diferentes. Você regula a máquina, né? Você vai ter que achar uma relação entre o arame e a voltagem, de forma que você consiga, com aquela voltagem, derreter a quantidade de arame que você programou, tá bom? Seja essa regulagem baixa ou seja ela alta. O tipo de regulagem ela também está ligado diretamente ao tipo de transferência que você está usando durante o processo de soldagem, que também é uma variável, tá bom? Transferências essa pode ser o curto-circuito controlado, transferência globular ou transferência spray, que também é conhecida como pulverização axial, tá ok? Então, quando você regular a sua máquina, você vai achar uma relação entre a corrente, né, que é a velocidade do arame, e a voltagem, que é o calor necessário para você conseguir derreter o seu arame que está sendo impulsionado pela máquina. Você achando essa regulagem, vamos supor que você está fazendo ali um fechamento, né, de uma abertura de raiz, tá, numa chapa. Logo em seguida, você vai querer regular a sua máquina de novo para poder fazer o processo de enchimento, onde você vai trabalhar com uma produtividade maior na regulagem, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai observar qual a relação que você tem do arame para a voltagem. Essa relação pode ser, um exemplo, eu vou estar dando aqui, ó, 1,5 por 2,5, tá? 1,5 para 2,5, você tem aqui uma distância, né, uma relação de 1,5 para 2,5, tá bom? 1,5 para 2,5. Então, quando você aumentar essa produtividade, você tem que aumentar ela com a mesma distância, tá? Com a mesma proporção que ela foi regulada. Você não vai ficar catucando um e depois catucando o outro, não. Se você tem aqui 1,5 e 2,5, então, eu vou aumentar mais um pouco. Então você sobe para 2 e 3, entendeu? Então eu subi meio de arame, que a máquina já está regulada, e meio de voltagem, entendeu? Então se eu tenho 1,5, outro exemplo, e aqui eu tenho 2,5 e eu quero aumentar mais a minha máquina, eu posso subir aqui, ó, para 1,5, no caso para 2,5, e subir o outro para 3,5, entendeu? Então você tem que manter a proporção que a máquina já está regulada. Existe uma disposição, não são todas as máquinas, tá? Mas algumas máquinas mais modernas, existe uma disposição, um terceiro botão, onde os soldadores, na verdade foi feito para facilitar a nossa vida, né? Só que os soldadores acabam, por falta de conhecimento, não sabendo utilizar esse botão, e acaba mexendo nos 3 botões da máquina, que é o Synergic, tá? Nem toda máquina tem isso, toda máquina MIG tem.
O Synergic, na verdade, ele vai fazer esse trabalho de você elevar a produtividade da máquina sem você desregular a máquina. Então, se eu tenho 1,5 e 2,5, tá? Uma relação entre o arame e a voltagem, eu quero subir, aumentar mais essa para a máquina derreter com mais produtividade, eu não preciso estar mexendo nem no meu arame nem na minha voltagem. Eu simplesmente vou girar o botão do Synergic, onde ela vai fazer esse trabalho sozinha e manter a regulagem da máquina sem alteração. Somente ela aumenta a produtividade mantendo a regulagem da máquina, tá ok? Então isso aí é uma dica que eu queria estar trazendo para vocês. E uma outra coisa é o seguinte: algumas máquinas ela tem um botão de indutância, tá bom? Tem esse parâmetro de indutância para você regular, tá? Não são todas. Quando você for soldar com MIG-MAG, arame sólido, você regula, você aumenta um pouco, né? Você vai achar uma proporção em que o arco fique mais estável e elimine uma quantidade de respingo, tá? A indutância serve para isso. Mas quando você estiver soldando arame tubular, você vai fazer o contrário, você vai zerar a indutância, porque essa indutância ela vai causar uma desestabilidade no seu arco, no arame tubular. Ainda mais quando a gente fala em ascendente, numa vertical ascendente, ou uma soldagem de tubulação, entendeu? Então, o mais viável é você zerar esse botão de indutância quando estiver soldando com arame tubular, e quando estiver soldando com MIG-MAG, arame sólido, você pode utilizar a indutância normalmente, bem tranquilo, que ela vai proporcionar uma melhor qualidade de solda para você, ok? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Tá aí a dica, Ulisses Vieira, Escola MyVertec.